Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje temos mais um episódio de Cidades de Portugal, que é aquele quadrozinho onde eu trago algumas informações importantes para quem quer morar em Portugal, sobre algumas cidades ali, cidades principais, cidades de repente mais procuradas, até aquelas menos procuradas, de repente você nunca ouviu falar, não sabe como é que é, então quero trazer essas informações para vocês terem aí uma grande gama de opções para poder escolher, né? Então, hoje eu contei com a ajuda para poder fazer esse vídeo do Renan Marinho, que é um seguidor aqui do canal, muito antigo, muito querido, ele sempre tá aqui comentando. Eu quero agradecer o Renan. Ele morou no Porto, morou no Porto, depois ele conseguiu uma oportunidade de emprego nas Caldas da Rainha, né, que é onde ele mora atualmente. Então ele contribuiu aqui, né, com grande parte das informações de um morador, de alguém que realmente mora, que realmente vive ali, né, aquela realidade. Então, muitas dessas informações aqui foram doadas gentilmente pelo Renan com a experiência dele de morar nas Caldas da Rainha, tá bom? Então, vamos começar aí. Onde que fica essa cidade? Eu nunca ouvi falar nisso, né? Onde que fica? Bom, as Caldas da Rainha ela é uma cidade, tá? Uma cidade. Tem cerca de 31 mil habitantes e fica na região centro de Portugal, centro-oeste, ou seja, ali mais para próximo do litoral. Então, fica ali próximo da praia, as Caldas da Rainha. Não é uma cidade, assim, muito conhecida em termos, assim, de pessoas que vão para emigrar, né? Não é uma daquelas cidades que normalmente um brasileiro escolheria para poder morar, até pelo fato de ser uma cidade pequena, ser uma cidade que não tem, assim, tantas opções, tantas oportunidades de trabalho, mas, como por exemplo o Renan, ele conseguiu, né, uma oportunidade de trabalho ali nas Caldas da Rainha, então é uma possibilidade. O bom é que a localização dela é muito boa, então ela fica a cerca de 1h15 de Lisboa, tá? Então não é tão longe assim. Fica só 15 minutinhos de Óbidos, que é uma vila muito bonitinha, né? E muito conhecida, então tem ali algumas opções para você poder fazer. Então tem algumas opções ali para você poder visitar. Tem praia, então tem um litoral bem bacana. Eu já fui para aquela região, já fui para Caldas. Obviamente que eu não conheço Caldas como morador, né? Mas eu já passei por ali, já fui ali em algumas praias, não para banhar, mas eu já passei para poder conhecer, né? Então é uma região muito bonita, mas é uma cidade pequena, tá? Tem ali muita estrutura. Por exemplo, no centro da cidade tem uma estação de autocarro, tem uma estação de comboio, então para a localização dentro da cidade, né, e para quem quer ir para outras localidades, fica muito mais fácil, de repente se morar em Caldas, trabalhar em Lisboa, trabalhar em Leiria, né, trabalhar em algumas cidades ali próximas, tem essa possibilidade porque tem ali um bom sistema de transporte público, tá? Caldas pertence a Leiria, né, fica no distrito de Leiria, não sei se eu comentei, então fica ali na região centro de Portugal, mais ali voltada para a região da costa. Em relação ao mercado de trabalho, como a gente falou, é uma cidade pequena, são 31 mil habitantes. Então, é uma cidade que tem, sim, muitos cafés, tem restaurante, tem muito comércio. Então, em termos, assim, de compras, em termos de vida, de se viver, de morar, né, de ter tudo aquilo que você precisa, ter muitos mercados, todos os mercados que você precisa, tem ali nas Caldas. E por isso, as vagas de emprego normalmente são voltadas para esse tipo de trabalho. Então, trabalho de comércio, trabalho em lojas, trabalho em restaurantes, trabalhos em cafés, né? Então, o maior número de vagas estão aí concentradas nesse tipo de trabalho. Agora, obviamente, nessa situação que a gente está vivendo atual, não existe muitas vagas de trabalho, mas nem nas Caldas e também não tem em muitos outros lugares de Portugal e cidades menores menos ainda, tá? Mas o Renan, por exemplo, ele é arquiteto, ele conseguiu uma oportunidade de trabalho lá, mas foi uma coisa pontual, não é que tenha muitas vagas para trabalho mais qualificado. Então, o mercado de trabalho é mais voltado para a parte de serviços e para a parte do comércio. Agora, em relação a custos, né? Quanto que é o aluguel, quanto que são as contas, mercado, como que funciona? Cidades menores, obviamente, tem aí um custo de vida um pouquinho menor, aluguel um pouquinho menor. Um T0 e um T1 fica em torno de 300 a 450 euros. Um T2 fica a partir de 450 e um T3 a partir de 500 euros, tá? Claro que tudo isso depende muito da localização, do bairro, se é um bairro melhor, se é um bairro que tem mais coisas, se é um bairro mais caro, se é um bairro mais barato, se é mais perto do centro, se não é. Tudo aquilo que normalmente já envolve, né, mudanças e diferenças aí de aluguel. Mas, segundo o Renan, um T0, T1, 300 a 450. A partir de T2 já é a partir de 450, 500 euros para cima. Agora, em relação a contas, as contas sempre ficam aí mais ou menos o mesmo preço, né? Questão de mercado, os mercados não têm diferença de uma região para outra. Então, como eu sempre falo, uma pessoa só consegue em torno de 100 e poucos euros por mês
comer bem. Um casal em torno de 250 a 300 euros, aí você vai depender da sua família e dos gastos da sua família, tá? Normalmente quem aluga quarto tem as contas incluídas, então um quarto ali em Caldas da Rainha fica ali em torno de 130 a 250, né? No caso dos estudantes ou quem quiser alugar somente um quarto, tudo isso vai depender do valor, né? Para mais ou para menos. Se, por exemplo, é uma casa mais central, se não, da localização, se é um quarto maior ou menor, se tem casa de banho, né, banheiro privativo ou não, o estado do imóvel, se é um imóvel mais novo, se é um imóvel mais antigo, então tudo isso faz ali com que esse valor aumente ou não. Então, 130 a 250. Normalmente, quando você aluga um quarto, todas as despesas já estão incluídas, né, naquele valor. Alguns cobram a luz à parte, mas normalmente colocam ali internet, água junto do aluguel e a luz à parte, né? Porque depende do consumo. Outros já colocam o valor inteiro ali dentro daquele aluguel. Então vai depender, você tem que verificar aí. Já casa, né? No caso de alugar casa, não. A maioria delas você tem que pagar o valor do aluguel e o valor das contas ali à parte. Então vamos ali à parte dos bairros, né? Onde morar, das freguesias. Então o Renan nos trouxe ali essa informação. Bom, uma das freguesias mais centrais é de Nossa Senhora de Pópulo, acho que assim se fala. E dentro dessa freguesia, a melhor região que ele destaca é uma região que fica ali próximo ao Parque Dom Carlos I, porque além de ter um parque ali bonito, verde, próximo da sua casa, fica também próximo do centro e também próximo do shopping, do maior shopping da cidade. Então tem shopping em Caldas da Rainha, minha gente. Então essa região ali da Nossa Senhora de Pópulo, essa freguesia, né, dentro da freguesia ali aos redores do parque, é uma boa região por estar próximo do parque, por estar próximo do centro e também por estar próximo ali do shopping, porque além de ter ali perto comércios, também por parte do trabalho também pode ser interessante, de repente conseguir um trabalho na parte de comércio dentro do shopping, então tem aí também essa possibilidade. Quem quiser ali praia, quem quiser ficar perto do mar, tem a freguesia de Foz do Arelho, inclusive eu fui visitar essa praia, passei por ali, uma praia bem grande, bem bonita. Então quem quer ficar ali próximo da praia e também próximo do centro relativamente, de carro fica ali 10 minutos de carro, então é uma freguesia próximo da praia e também próximo do centro. Então quem gosta aí disso, tem a possibilidade aí de você ter carro, né, se locomover. Claro que tem os transportes públicos, mas como a gente fala, cidade pequena depender de transporte público é um pouquinho mais complicado. Mas tem aí também a freguesia de Foz do Arelho para quem quer ficar ali perto da praia. Agora, quem quer morar numa zona mais residencial, mais chique, com casas maiores, com grande quintal, com grande jardim, aí é o bairro da Quinta da Boneca, que segundo o Renan é o bairro mais chique, mais residencial, ali com mais possibilidades de casas maiores e uma área um pouquinho mais tranquila. Em relação à educação, Caldas também tem tudo que você precisa, então desde creche, desde escola para os pequeninos, ensino secundário e também ensino superior. Inclusive, em Caldas tem uma das 5 escolas que integram o Politécnico de Leiria, que é a ESAD, que é a Escola Superior de Artes e Design, que é referência no país. Então, um dos polos está ali em Caldas da Rainha, tá? Então, para quem aí, de repente, está buscando essa área, tá ali numa boa cidade, numa escola de referência. Além disso, ainda tem a Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Oeste, que ela é uma das 12 escolas que o Turismo de Portugal mantém, né? Que são escolas exclusivas para capacitação para o turismo. Então, basicamente, principalmente os jovens, né, que querem aí ter o seu primeiro trabalho, querem se capacitar para a área do turismo, principalmente porque Portugal, né, a economia de Portugal se baseia muito no turismo, então a gente recebe muito turista. Então, ter uma mão de obra qualificada é uma das principais questões do turismo de Portugal. Então, por isso eles criaram 12 escolas profissionais voltadas para a área do turismo, né? E uma delas está lá em Caldas, né? Que é a Escola de Hotelaria e Turismo do Oeste, tá? Então, tem aí essas duas opções também de ensino superior e também fica bem próximo aí de Lisboa, de outros locais também. Por ter essa escola, principalmente a escola de design, né? A cidade recebe muitos estudantes, tanto estudantes de outras regiões de Portugal, quanto também estudantes internacionais, principalmente de Erasmus, que vêm fazer mobilidade. Então, a cidade, principalmente no período aí de universidade, no período letivo, tem sempre movimento, tem sempre bastante jovem na cidade, justamente porque estão ali estudando, né, nessas escolas. Saúde. Em Caldas da Rainha você encontra hospital, centro de saúde e também um hospital ali diferente, que é o Hospital Termal das Caldas da Rainha, ou só Termas das Caldas da Rainha, que é um hospital com termas que ajuda a tratar doenças.
Esse hospital ele foi fundado no século XV pela rainha Dona Leonor, que é a esposa de Dom João II, e ela pediu que criasse equipamentos ali que possibilitasse que os doentes entrassem naquelas águas termais para poder se curar. Inclusive, esse é um dos mais antigos hospitais termais do mundo e foi frequentado, né, por muito tempo pelos reis de Portugal. Então, e a alta sociedade de Portugal sempre ia para as Caldas, para essas termas das Caldas da Rainha, para poder curar aí as suas doenças, né, para dar aquela curada anual, né, dizer que eles iam pelo menos uma vez ao ano para dar aquela desintoxicada, para dar aquela curada das doenças. Então, é um hospital muito famoso, até hoje é utilizado, né, desde o século XV, então tem ali uma grande importância. Inclusive, essas águas quentes das águas termais, né, deram o nome da cidade de Caldas da Rainha, por conta da rainha Dona Leonor. Então, interessante, né? Então, você tem ali de tudo, todos os tipos de hospital, se quiser fazer ali umas termas, também tem, e é uma das zonas de referência em termos de termas aí em Portugal. Em relação ao transporte, a gente já falou, né, que tem ali uma estação de autocarro, estação de comboio, principalmente para você ir para outras regiões. Dentro da cidade, é aquela coisa, tem os transportes públicos, mas se você mora no centro, melhor, trabalha e mora, porque aí você consegue se locomover a pé tranquilamente. O Renan ele fala que ele consegue de uma ponta a outra do centro andando por 20 minutos, né? 20 minutos ele consegue estar de uma ponta a outra no centro. Mas quem mora na região da praia ou em freguesias um pouquinho mais afastadas, ou tem um carro ou se adapta àqueles horários dos transportes, que a gente sabe que é um horário um pouquinho mais afastado por ser cidade pequena, não ter tanto movimento como cidades grandes. Então, aquela coisa, se mora no centro, trabalha no centro, tem tudo ali no centro, ok, não tem necessidade nenhuma de ter carro. Se mora em locais, né, em freguesias mais afastadas, aí ou você tem carro, ou então tenta se adaptar aos horários aí dos autocarros. E quem precisa mesmo, né, utilizar os autocarros, apesar de ter poucas linhas e poucos horários, mas tem como se adaptar, né? E por cerca de 30 euros você consegue o passe mensal e consegue se locomover aí, tranquilamente na cidade quantas vezes quiser. Agora sobre lazer, né? Sobre o que se tem para fazer na cidade. Tem o parque, né, que a gente já falou, que é o Parque Dom Carlos I, que é um parque pronto para você descansar, praticar yoga, praticar esporte, caminhar, então tenha esse contato mais com a natureza. Para quem gosta de praia, tem ali o Foz do Arelho, tem ali Peniche, que é um lugar incrível, ainda não fui, quase fui, mas não consegui ali uma época muito boa, mas é um lugar muito bacana que, se Deus quiser, em breve eu vou e vou trazer para vocês aqui o conteúdo. E os arquipélagos das Berlengas, né, que fica ali mesmo em Peniche, que é um lugar maravilhoso, super diferente, assim, você tem que ir de barco, enfim, para quem curte praia, tem essas opções ali mais próximos das Caldas. A cidade tem bastante atividade cultural, como, por exemplo, museus, apresentações de artes. Por ter, né, a escola também de arte e design, tem também muitas apresentações e muitos eventos que são realizados pelos próprios alunos. Então, você tem ali uma atividade, tem um movimento ali dentro da própria cidade, fora as localizações próximas que você consegue visitar, como, por exemplo, é o caso da Vila Histórica de Óbidos, né, como a gente também falou anteriormente, que é uma vila muito conhecida, muito bonita e fica só a 4 minutos de comboio, né, de trem, de Caldas da Rainha. Então, por estar bem servido ali de transporte, de autocarro, de trem, você consegue aí a poucos minutos estar em cidades, estar em vilas, estar em lugares diferentes ali próximos das Caldas. Mas dentro da própria cidade você consegue ali ter, tem shopping, tem as praias, tem atividades culturais, enfim, eventos sempre acontecendo na cidade. Então é uma cidade que não é assim, uma cidade tão pacata, tem sempre alguma coisa acontecendo. Bom, eu pedi para o Renan destacar ali alguns pontos positivos e negativos de morar nas Caldas, né? E ele destacou que o negativo é pelo fato de quem vem de uma cidade grande, por exemplo, do Brasil, e ele que veio do Porto, ele morou no Porto anteriormente, pode sentir um choque inicial porque é uma cidade menor, uma cidade mais pacata, que não tem tanto movimento, não tem tanta gente nas ruas. Os finais de semana costumam ser menos movimentados justamente porque a cidade também tem muitos alunos, né? Tem muitas pessoas que ficam durante a semana ali na cidade e final de semana vão para suas casas. Então você acaba por ver um movimento muito menor nos finais de semana. Então, para quem vem de uma cidade grande, pode sentir uma diferença aí nesse ritmo de vida. Mas para quem está à procura justamente disso, vai colocar isso como prós e não como contra, né? Os horários de ônibus também acabam por ser um pouquinho complicado. Quem precisa depender do transporte para trabalhar e para o próprio lazer, né? Ele fala que tem poucas linhas de ônibus, por exemplo, para as praias. No próprio final de semana, se você quiser ir para a praia, tem horários mais limitados. Então esse também acaba por ser um ponto também negativo. Ele destaca que também não tem aí algumas lojas importantes, como por exemplo Zara,
H&M, C&A, aqui também em Évora não tem, se eu não me engano, aqui só tem o Zara Kids, não tem C&A e também não tem H&M. Aqui também em Évora não tem todas as lojas aí, mas o que eu sinto mais falta é a Primark, mas pronto, Primark não tem nas principais. E também não tem posto do CEF em Caldas da Rainha, você teria que ir para alguma cidade que tenha aí um posto mais próximo, se calhar em Leiria, se calhar em Lisboa, então ali mesmo nas Caldas já não tem nenhum posto do CEF. Agora vamos para os prós, né? Que ele destaca aí os prós. Bom, ele destaca que é uma cidade muito bonita, né? Então tem as belezas naturais, tanto do parque quanto das praias. Essa proximidade também com, por exemplo, Óbidos, que é uma vila muito bonita, com Lisboa também, né? Que é a capital, e muitas coisas você precisa resolver lá, ou precisa ir lá, né? Ou mesmo trabalhar, que seja. Ter essa proximidade, uma horinha de Lisboa, é muito importante. Pelo fato de ser uma cidade menor, ter os arrendamentos um pouco mais baratos e principalmente por essa facilidade de você não depender de transporte público se você mora, trabalha, estuda, faz tudo no centro. Então você consegue fazer muita coisa a pé por ser uma cidadezinha compactazinha, uma cidadezinha pequena, você consegue fazer bastante coisa ali a pé. Então esses são os prós destacados aí pelo Renan. Bom, o resumo geral, né, de morar em Caldas pelo Renan. Ele destaca que é uma cidade, sim, muito bonita, é uma cidade que tem tudo que você precisa, então tem todos os supermercados, Pingo Doce, Auchan, Continente, Mini Preço, enfim, tem tudo, tem shopping, tem comércio, é uma cidade pequena, então você consegue fazer tudo a pé, você tem uma boa qualidade de vida, você tem um ritmo mais desacelerado, mas é uma cidade pequena, para quem não está acostumado com cidade pequena, com ritmo de vida desacelerado, com o tempo acaba por faltar opções de lazer, né? No início você tem ali aquelas coisas para você conhecer, para você poder fazer, mas depois de um certo tempo você acaba por ficar um pouco limitado em termos de lazer na própria cidade, dentro da própria cidade, né? Ele destaca isso. Se ele não tivesse essa oportunidade de trabalho, talvez ele não escolheria Caldas para poder morar, mas aquela coisa, depende muito da pessoa. Se é uma pessoa que realmente está à procura de um ritmo de vida desacelerado, né, mas que tem tudo ao redor, eu acho muito importante você verificar isso. De repente, morar numa cidade pequena, mas você ter tudo que você precisa ali, mas se você quiser uma coisa diferente, ter um lazer diferente, viajar para um lugar diferente, você tem as coisas mais ou menos próximas, que é o caso de Caldas. Então você tem bastante coisa, você pode ir para Leiria, você pode ir para Lisboa, você não está tão longe assim do porto, então você consegue se locomover bem porque a localização é muito boa. Mas quem precisa no dia a dia ter um movimento, ver muita gente, pegar transporte, trânsito, gosta disso, aí realmente não é para você escolher uma cidade pequena, porque aí vai ser muito monótono para você. Mas quem está justamente querendo sair disso, ter um ritmo de vida muito mais desacelerado, muito mais calmo, e só ir na cidade grande para poder passear, aí sim, Caldas pode ser uma boa opção, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se vocês gostaram, não esqueça de deixar o joinha, agradecer o Renan aqui embaixo também pelo compartilhamento, né, pela disposição aí de compartilhar um pouquinho da experiência dele nas Caldas da Rainha. Também quero agradecer mais uma vez o Renan pela ajuda, tá? E se você também mora em Portugal e quiser compartilhar um pouquinho da cidade que você mora, com aqui os nossos seguidores, é só me mandar um e-mail, contato@turismologapelomundo.com, que eu trago aqui um pouquinho mais sobre essa cidade na visão de um morador, tá bom? Não esqueça de se inscrever no canal se não é inscrito e também de fazer parte aqui no clube de membros, para poder ganhar super vantagem e ter um contato aí mais próximo de mim, ver vídeos inéditos. É só que os membros vêm, tá bom? Beijo, tchau!